bem-vindos a mais uma aula de português para o 3º e 4º anos. Já nos conhecem, eu sou a professora Sandra Simões e comigo está a professora Helena Frazão. Olá a todos também. Vamos começar por mostrar um desafio da aula anterior. Lembra-se qual era? Isso mesmo, escrever um texto utilizando 3 argumentos para defender uma causa. Vamos mostrar o desafio escrito pelo Guilherme. Ouçam com atenção. A cidade onde eu vivo sempre teve um lindo jardim, aberto a todos os habitantes e também aos visitantes. No entanto, é um jardim que ao longo do tempo tem vindo a ser esquecido pelas autoridades locais, como podem observar na fotografia. Porquê? Este jardim existe há 50 anos e é o cartão de visita da minha cidade. É o único lugar onde eu posso brincar livremente, sem esquecer que é o ponto de encontro de muitos dos nossos avós para se distraírem, conversarem, jogar cartas. Pelos motivos apresentados, faço um apelo aos representantes da minha cidade para que tomem medidas urgentes de preservação e melhoramentos deste espaço que é tão importante para nós. Guilherme. Gostaste dos argumentos do Guilherme? É verdade, um bom trabalho. Vamos agora iniciar a nossa aula e o tema para hoje é um tipo de texto diferente. Hoje vamos trabalhar o texto dramático. Observem então, o tema é o texto dramático e como primeiro desafio para a aula temos identificar texto dramático e transformar o discurso direto em discurso indireto. Vamos começar por ver quem é o autor do texto que nós escolhemos. E aqui está ele, António Torrado. Vamos dar alguns dados biográficos e então a informação é: nasceu em Lisboa em 1939, dedicou-se à escrita muito novo, tendo feito a primeira publicação aos 18 anos. Como atividade profissional, continua a ser muito diversificada. Ele foi escritor, pedagogo, jornalista, editor, produtor e argumentista, portanto o António Torrado ainda é vivo. E ainda é considerado um dos maiores autores da literatura infantil portuguesa. Vamos agora apresentar algumas das suas obras. A primeira que apresentamos é Zaca Zaca. De seguida, O Macaco do Rabo Cortado. Histórias tradicionais portuguesas contadas de novo. A Nuvem e o Caracol. Vem aí o Zé das Moscas e outra história. Gonçalo e a Bicharada e outra história. Mas como já sabem, hoje vamos trabalhar o texto dramático. E agora tenho aqui uma marioneta que vos vai fazer 2 perguntas. A primeira, sabes o que é um texto dramático? Já dramatizaste uma história na tua escola? De certeza que sim. Ora bem, vamos ver então que o texto dramático é utilizado para ser representado. Vamos ver aqui diferentes tipos de teatro que nós podemos ter. Vamos começar por ver fantoches e marionetas, que são bonecos que se articulam através das mãos ou de fios. O teatro que nós vamos apresentar vai ser de marionetas. Temos também as sombras chinesas, que recorrem à luz e à tela para se projetar a sombra dos bonecos. Ainda temos mais exemplos. Temos o drama, que é uma manifestação artística com a representação cênica de um texto dramático. Temos a revista, que é um género teatral mais popular que associa humor, dança, música. Outro exemplo é o monólogo, que é representado por uma única pessoa. E, por fim, ainda temos aqui o musical. O musical é uma narrativa apoiada em composições musicais, ou seja, recorre muito à música para transmitir a mensagem. Sandra, já viste algum destes? Já. E agora vamos apresentar o livro que escolhemos para hoje. E hoje escolhemos, como já sabem, de António Torrado, o livro Teatro às 3 Pancadas. Eu sei que vocês já trabalharam um texto desta obra na hora da leitura. Vamos então aqui visualizar que na hora da leitura vocês trabalharam o Corvo e a Raposa, mas hoje nós escolhemos o primeiro texto. A obra, como estão a ver, o Teatro às 3 Pancadas, como já sabem, o autor é António Torrado. As ilustrações são de António Pilar e foi a caminho a editora. Nós escolhemos então o primeiro texto.
E o primeiro texto do livro é Serafim e Malacueco na corte do rei Escama. Não acham divertido este título? Vão ver que vão gostar. Então o que é que nós vos vamos apresentar? Este texto dramático, mas com excertos, um pequeno excerto do texto. Este texto que nós vamos apresentar é em teatro de marionetas, como já disse ali a Helena, e este teatro foi feito por alunos do 4º ano da Escola João de Deus, no ano letivo transato. Estes alunos fizeram esta peça de teatro de marionetas para o Conta-me uma História, para um projeto Conta-me uma História. Vocês agora vão ver o teatro de marionetas, tomem atenção ao material que eles usaram para fazer as marionetas. De certeza vocês vão ver que em casa também podem experimentar e fazer um teatro como eles fizeram. Tomem também atenção ao cenário que eles criaram, ao manuseamento que eles fazem das marionetas e às falas das personagens. E porquê às falas? Porque a seguir vou fazer perguntas sobre a interpretação deste teatro de marionetas. Espero que gostem. Vamos ver então. Ai, que sono. Ai, que estafa, que fadiga. É tão cansativo não fazer nada. O pior é que estou cá com uma fome. Olha, vamos àquela casa. Pode ser que nos deem de comer. Quem são vocês? Serafim. O quê? Serafim. E tu? Malacueco. Serafim e Malacueco? Dois criados ao vosso dispor. Meus criados! Estão contratados! O vosso patrão, a partir de agora sou eu. Sabem quem eu sou? Eu sou o pirata da perna de pau, do olho de vidro e cara de mau. Marchem! Terra à vista! Todos ao ataque! Abordagem! Deita a capa para fora! Todo o teu dinheirame! Já, que tenho pressa! Como vindes insofrido estrangeiro, quem sois? Que pretendeis? Sabeis porventura que estáis falando com o rei? Rei de quê? Pode saber-se? Rei desta ilha, senhor absoluto de todo o mar, Dom Ordonho I, rei das espinhas de carapau e das escamas de bacalhau. Prestai-me homenagem. E o teu palácio, os teus vassalos, onde estão eles? Não tenho palácio nem vassalos. Vivo sozinho. Pois então dá cá o teu tesouro, que nós vamos-nos já embora. O meu tesouro é constituído por espinhas de carapau e escamas de bacalhau. Se assim o quereis, levai-o e enchei com ele o vosso barco. O nosso barco! Socorro, socorro! O nosso barco é puxado pela corrente! Descansai, que vos darei guarida no meu reino, enquanto não arranjardes transporte para a vossa terra. Ok. Vamos continuar e agora vamos ver as características do texto dramático. Como a Sandra já disse, vocês na hora da leitura já trabalharam, vamos só revê-las. Vejam aqui a primeira parte do texto, da cena 1, tem referência ao título, Serafim e Malacueco na corte do rei Escama. As personagens que entram, neste caso, Serafim, Malacueco, pirata da perna de pau e o rei. Depois temos aqui a parte da cena 1, com a indicação cénica. A indicação cénica é a indicação do qual o comportamento das personagens. Neste caso aparecem dois vagabundos farrapados, Serafim e Malacueco. Depois temos o diálogo entre eles, a indicação das personagens, das falas das personagens. E ainda temos aqui outra indicação cénica, ou seja, Serafim e Malacueco aproximam-se da casa e batem à porta. Aparece o pirata da perna de pau, de espada na mão. E agora vamos passar às perguntas de interpretação que eu disse que ia fazer. Estiveram atentos? Acho que sim. Certeza que sim. Vamos ver se conseguem responder a todas. Vamos à primeira. E a primeira é: quem são as personagens deste texto? Vou apresentar 3 hipóteses. As personagens deste texto são o Serafim, o Malacueco e o rei. As personagens deste texto são o Serafim, o Malacueco, o pirata da perna de pau e o rei. Ou as personagens deste texto são o Malacueco, o pirata da perna de pau e o rei. Já há respostas aí em casa? Acho que sim. Muito bem. A hipótese número 2 era a correta.
Temos 4 personagens. Ok, vamos passar à pergunta seguinte. Quem apareceu quando Serafim e Malacueco bateram à porta? Primeira opção. Quando Serafim e Malacueco bateram à porta, apareceu o rei. Quando Serafim e Malacueco bateram à porta, apareceu o vagabundo. Quando Serafim e Malacueco bateram à porta, apareceu o pirata da perna de pau. Esta também é muito fácil. Claro está que foi o pirata da perna de pau. Próxima, terceira pergunta. Quem vivia na ilha? Estão recordados? Na ilha vivia o Serafim? Vivia o Malacueco? Ou na ilha vivia o rei? Boa! Na ilha vivia o rei. Agora uma pergunta mais difícil. O que significa a expressão em couro e cerviz? Também temos 3 hipóteses. Ao mesmo tempo e obedientes, ao mesmo tempo e desobedientes, e a última hipótese, um de cada vez e obedientes. Repara, em couro indica que são ao mesmo tempo. Temos a hipótese primeira ou segunda como possíveis. Depois cerviz. Cerviz vem de obedientes, então neste caso a opção correta é a primeira. Ao mesmo tempo e obedientes. Questão seguinte. O que significa a expressão Senhor Absoluto de todo o mar? É um criado? É um soberano? Ou é um empregado? O que é que acham, Senhor Absoluto? É isso mesmo, é quem manda. É o soberano. A última pergunta. De que era constituído o tesouro do rei? O tesouro do rei era constituído por espinhas de bacalhau e barbatanas de peixe. O tesouro do rei era constituído por espinhas de carapau e escamas de bacalhau. Ou o tesouro do rei era constituído por ossos e escamas de peixe? Pensem melhor. Isso mesmo. O tesouro do rei era constituído por espinhas de carapau e escamas de bacalhau. A nossa segunda opção. E agora, se conseguiste acertar em todas, estás de parabéns. Vamos voltar ao nosso texto escrito. Serafim e Malacueco na corte do rei Escama. Cena 1. Agora, observa que à frente de cada uma das personagens que aqui está a negrito, aparece o discurso direto. Selecionamos 2 falas a azul. A fala do Serafim e ele diz assim: o pior é que estou cá com uma fome, responde o Malacueco. Olha, vamos àquela casa, pode ser que nos deem de comer. Como estamos a ver, estas 2 falas estão em discurso direto. Então, o nosso desafio desta aula era também passar falas do discurso direto para o discurso indireto. É isso que vamos fazer agora. Serafim disse: o pior é que estou cá com uma fome. Vamos então passar para discurso indireto. E ficaria: o Serafim referiu que o pior é que estava com fome. Reparem, o estou passou a estava. Mudou a forma verbal. E agora, segunda fala. Ora bem, o Malacueco disse: olha, vamos àquela casa, pode ser que nos deem de comer. Também está no discurso direto. Vamos ver como pode ficar no discurso indireto. O Malacueco sugeriu que fossem a uma casa para ver se lhes davam de comer. Vamos ver que alterações é que houve. Temos a alteração das formas verbais. Temos a alteração do pronome pessoal. Reparem que na primeira situação era a primeira pessoa do plural, no discurso direto, e no discurso indireto passou para a terceira pessoa do plural, e ainda temos aqui outra. Ou não? Não, neste caso ainda não temos. Queríamos só referir, vejam a forma. Na segunda frase acrescentámos sugeriu que, e na primeira referiu que. Para diversificar as formas verbais e enriquecer o nosso texto. Vamos continuar a ver exemplos de formação de discurso direto para discurso indireto. Destacamos agora as falas do Serafim e do Malacueco. E a primeira diz: Serafim e Malacueco, em coro e cerviz, 2 criados ao vosso dispor. Agora vamos passar para discurso indireto e fica: o Serafim e o Malacueco exclamaram que os 2 eram criados ao seu dispor. Reparem, tínhamos um ponto de exclamação, tivemos então de escrever na frase, exclamaram, usar esta forma.
Vamos continuar com este exercício, agora com uma fala um pouco maior, é a fala do pirata. Reparem, meus criados, estão contratados. Há aqui uma grande diversidade de tipos de frase. Vamos ver uma forma de passar para o discurso indireto. Reparem, o pirata perguntou-lhes se eram seus criados, exclamou que estavam contratados, afirmou que o patrão a partir de agora era ele, perguntou-lhes se sabiam quem ele era. Ele acrescentou que era o pirata da perna de pau, olho de vidro e cara de mau e mandou-os marchar. Vamos ver aqui cada uma das situações. Reparem que no discurso direto há ponto de interrogação, no discurso indireto passou a perguntou-lhes. No caso do ponto de exclamação, passou a exclamou, a ação que indica. Temos ali um ponto final, afirmou. Temos ali outra situação de uma pergunta com ponto de interrogação, perguntou-lhes. Temos ali outro ponto final, aqui nós indicamos que acrescentou. E ainda temos, na última expressão que ele utilizou, marcha. Reparem que é uma frase imperativa. E mandou-os marchar. Reparem então aqui nas alterações que nós fizemos do discurso direto para o discurso indireto. As ações que eles desenvolveram, nós escrevemos-las. Perguntou-lhes, afirmou, acrescentou, exclamou. São alguns exemplos. Apresentamos agora outro exemplo do discurso direto, na fala do pirata. Deita cá para fora todo o teu dinheirame, já que tenho pressa. Agora apresentamos-te 3 formas de solução. Qual será a correta? Vamos ver se consegues descobrir. O pirata disse: deite cá para fora todo o seu dinheirame, já que tenho pressa. Acham que este é o discurso indireto? É a forma correta? Segunda hipótese. O pirata diz-me: deite cá para fora todo o seu dinheirame, já que tenho pressa. E a terceira. O pirata disse-lhe que deitasse para fora todo o seu dinheirame, naquele instante, já que tinha pressa. Qual acham que é a hipótese correta? Muito bem, é a última. O pirata disse-lhe. Ainda vamos fazer mais um exercício, que a última fala, neste caso, a fala do rei. Descansai que vos darei guarida no meu reino, enquanto não arranjardes transporte para a vossa terra. Também vamos dar 2 opções da forma para passar para o discurso indireto. Reparem, na primeira, o rei afirmou que descansasse, que lhes daria guarida no seu reino, enquanto não arranjassem transporte para a sua terra. E reparem na segunda, o rei perguntou. No discurso direto ele perguntou, não, ele afirmou. Então a única hipótese que pode estar correta aqui será a primeira. Vamos agora sintetizar o que estivemos a dizer, as mudanças do discurso direto para o discurso indireto. E os tempos e modos verbais no discurso direto estão no presente, no futuro ou no passado. No discurso indireto, os tempos verbais estão no pretérito perfeito, no condicional ou no pretérito imperfeito. No discurso direto, as formas verbais aparecem na primeira pessoa. E no discurso indireto aparecem na terceira pessoa. Tal como os pronomes pessoais e determinantes possessivos, o eu, o nós e o meu no discurso direto. Nos pronomes pessoais e determinantes possíveis também há alteração, também passam para a terceira pessoa, ele, eles, seu, são alguns exemplos. Discurso direto, há uso dos demonstrativos, esse, este, isto e isso. E no discurso indireto, aquele, isso e aquilo são os exemplos dos demonstrativos usados. Os pronomes pessoais usam-se na primeira e na segunda pessoas, no discurso direto. Já vimos que no discurso indireto, na terceira pessoa, dos pronomes pessoais. Existem palavras de localização de tempo e de lugar, usamos o agora, hoje, ontem, amanhã, aqui. E no discurso indireto, então, naquele dia, no dia seguinte, ali, são exemplos de palavras de localização do tempo e do lugar. Vamos lançar uma tarefa lá para casa. É isso mesmo, chegamos a esta parte da nossa aula que te vamos propor uma tarefa a ir para casa. E hoje, vejam lá, uma tarefa diferente. Hoje vamos pedir-te que sejas ator. Há meninos que adoram fazer peças de teatro. Têm agora a vossa oportunidade. O que é que vamos pedir? Olhem, imagina que és uma das personagens do texto Serafim Malacueque na corte do rei Escama. Prepara as falas e faz a representação dessa personagem para um familiar teu. Já sabes, pode ser o rei, o pirata da perna de pau, o malacueco ou o serafim. Tens 4 hipóteses de personagem para
dramatizares. Acho que os meninos lá em casa se vão divertir. Vamos continuar a nossa aula e temos mais um desafio, agora de gramática, que é distinguir determinantes e pronomes demonstrativos. Em aulas anteriores já trabalhámos o que eram determinantes e pronomes. Como vocês sabem, os determinantes estão antes dos nomes e os pronomes em vez dos nomes. Vamos ver exemplos. Agora estamos numa ilha, olhem, e temos um papagaio que fala. E ele diz assim: essa espada é nova. Responde o pirata: sim, esta é especial. Apenas quando aplicados em frases podemos distinguir os determinantes demonstrativos dos pronomes demonstrativos. Se não, vejam, essa está antes do nome espada e esta está a substituir o nome espada. Vamos ver agora a tabela com os pronomes e determinantes demonstrativos. Como sabe, eles variam em género e em número. Vamos ver aqui o exemplo, no singular e no masculino. Temos este, quando está próximo do emissor, de quem diz a mensagem, esse, quando está próximo do receptor, e aquele, quando está afastado dos dois. Reparem que no feminino é só fazer mudar a forma, e no plural a mesma coisa. Temos este, esse, aquele. No plural fica estes, esses, aqueles. No feminino, estas, essas, aquelas. E reparem, temos aqui uma coluna com pronomes demonstrativos invariáveis, ou seja, que não muda nem em género, nem em número. Vamos ver os quais são. Isto, isso e aquilo. São os exemplos que nós temos aqui. Vamos fazer alguns exercícios. Os determinantes demonstrativos situam os nomes que acompanham no espaço e no tempo. Concordam sempre em género e em número com os nomes. Vejam exemplos. Este tesouro é meu. Este está no masculino e no singular, porque tesouro também o está. Naquele ano, o pirata foi à ilha. Olha, uma situação em que acompanham no tempo os nomes, naquele ano. E agora, esse pirata tem uma perna de pau. Vamos ver exemplos de pronomes. Os pronomes servem para substituir o nome já usado anteriormente e ajudam-nos a localizar esse nome em relação à pessoa que fala. E os exemplos que nós temos aqui é: qual é o teu barco? Temos aqui uma pergunta. E a resposta é este. Este é, então, um pronome demonstrativo. Outro exemplo: a Ilha das Camas é aquela. Sim, é essa, aquela e essa. Outros dois exemplos de pronomes demonstrativos. Nós vimos há pouco que existem pronomes demonstrativos invariáveis. São invariáveis porque não mudam, por isso não fazem essa concordância, a concordância em género e em número. Vejam o exemplo. Isso é uma ilha, aquilo ali não é um barco. Vamos sistematizar então. Temos então que, para distinguir os determinantes dos pronomes, lembre-te que o pronome está em vez do nome e o determinante está antes do nome. Temos aqui um exemplo, mais um exemplo de cada. Sandra, vamos mostrar. Este barco é meu. Reparem que este está antes do nome. Então aqui temos como determinante. No outro exemplo, viste a minha espada? Qual? Esta. Esta está em vez do nome, então é um pronome. Neste caso, demonstrativo. Sandra, se calhar é melhor irmos fazer uns exercícios práticos a ver se os meninos lá em casa percebem bem. Vamos ver se eles estiveram com atenção até aqui. Se conseguem distinguir determinantes de pronomes. Vamos agora completar estas frases, como estão a ver, estão com lacunas, com um dos determinantes demonstrativos apresentados à vossa direita. Estão 4. Vamos ver a primeira. O primeiro que têm de utilizar. Ilha é do reino do rei Escama. Olhem, o truque é, temos o nome ilha, ilha é feminino ou masculino, singular ou plural. Qual será? Isso mesmo, é feminino e singular, usamos aquela. E agora tesouros. Olhem, tesouro está no plural e é masculino. Muito bem, por isso ficamos com estes tesouros são valiosos. E agora pirata. Pirata é masculino, é o pirata que dizemos, muito bem, e está no singular, então usamos esse. Esse pirata tem uma perna de pau. Só nos sobra um, não é? Agora é fácil. Os vagabundos invadiram essas ilhas, essas, plural e feminino. Vamos fazer agora mais uns exercícios.
Agora, com pronomes, vamos começar com esta frase. Tenho aqui um tesouro interessante, está no discurso direto. Qual é? E agora vamos completar com os pronomes indicados. Vejam que temos aqui várias opções. Este exercício é um pouco mais difícil, mas vamos ver a situação. Qual é que será? Este aqui. Podíamos também utilizar o aquele, mas vamos ver que depois para completar o resto das frases é este que nós vamos optar. E ali na ilha, já o viste? E será que a ilha está próxima ou não? E aquele ali na ilha, já o viste? Por isso é que não poderia ser, porque este aqui está próximo de mim. Não poderia usar o aquele, Helena. Muito bem. A terceira frase, ainda não vi. Tenho andado a ver outras joias como as que estão aí ao pé de ti. Ficaria, por exemplo, esse ainda não vi. Quais? Qual é que será a hipótese? Estas? Sim, essas aí. E temos aqui então a solução deste exercício. Será que os meninos em casa conseguem fazer estes exercícios sozinhos? Agora é que vamos ver. Nós acabámos por ajudar um bocadinho nestas duas tarefas, tanto eu com os demonstrativos, como a Helena com os pronomes. Então, agora, o que é que vamos pedir? Que sejas tu aí em casa, através de um quiz, eu sei que vocês gostam, vamos dar o tempo, como sempre, e és tu que vais descobrir se estamos a apresentar-te um pronome ou um determinante. Vamos ver quem consegue acertar todas as hipóteses. Ai, peço desculpa. Outra vez, é agora. Bem-vindos ao quiz Determinantes Demonstrativos, Pronomes Demonstrativos. Primeira pergunta. Aquela ilha é fabulosa. Nesta frase, a palavra aquela é determinante demonstrativo, pronome demonstrativo. A resposta certa é determinante demonstrativo. Segunda pergunta. O meu barco é parecido com este. Nesta frase, a palavra este é determinante demonstrativo, pronome demonstrativo. A resposta correta é pronome demonstrativo. Terceira pergunta. O que significam estas espinhas de carapau? Nesta frase, a palavra estas é determinante demonstrativo, pronome demonstrativo. A resposta correta é determinante demonstrativo. Quarta pergunta. Gostava de ter um tesouro igual a esse. Nesta frase, a palavra esse é determinante demonstrativo, pronome demonstrativo. A resposta correta é pronome demonstrativo. Quinta pergunta. Malacueco, o que é aquilo? Nesta frase, a palavra aquilo é determinante demonstrativo, pronome demonstrativo. A resposta correta é pronome demonstrativo. Certeza que em casa acertaram em todas. Estamos quase a terminar a nossa aula. À semelhança das anteriores, vamos escrever a data de hoje e o que aprendemos hoje. E o que aprendemos hoje foi identificar o texto dramático, transformar discurso direto em discurso indireto e os determinantes e pronomes demonstrativos. E agora, para finalizarmos a nossa aula, só falta mesmo realizares a tua autoavaliação. E hoje podes desenhar o pirata com a expressão facial com que mais te identificaste ao longo da aula. Muito fácil. Um pirata como este, com um ar muito sorridente. Se foi fácil, um pirata com um sorriso simples. E se sentiste algumas dificuldades, um pirata com um ar
pouco sorridente, um pouco mais triste. Estamos a finalizar. Beijinhos doces aí para casa. Beijinhos, até à próxima. Até à próxima aula, fiquem bem.